Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Laboratório de Bioativos, um canal que tem o objetivo de divulgar o conhecimento. Meu nome é Édira, eu sou professora titular da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, professora também do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição, PPGAN, e responsável pelo Laboratório de Bioativos. Você vai ver que no nosso canal nós temos assim diversas sessões com a finalidade, temas variados, na verdade com a finalidade de divulgar temas variados associados à temática nutrição, alimentos e saúde. Especificamente nesta sessão, análise de alimentos, nós aqui apresentamos uma série de videoaulas que tem um conteúdo programático similar ao conteúdo programático da disciplina de bromatologia, uma disciplina obrigatória do currículo do curso de graduação em nutrição. Hoje, especificamente, nós estaremos falando sobre controle de qualidade de frutas e derivados. E como quem já vem acompanhando essas aulas, sabe, vocês podem encontrar o conteúdo teórico desta aula de hoje, de todas as nossas aulas aqui desta sessão de análise de alimentos e também um conteúdo adicional às aulas que estão sendo dadas aqui, nesse site www.unirio.com, na verdade www.unirio.br/análise de alimentos. Nesse site vocês vão encontrar um link, Análise de Alimentos, uma visão química da nutrição, e lá, neste link, vocês vão encontrar dois arquivos que correspondem às duas partes do livro, a inicial associada à química de alimentos e, na sequência, associada a controle de qualidade de alimentos. Bom, para também quem vem acompanhando as nossas aulas aqui, uma grande vantagem desse nosso ambiente virtual é que nós podemos promover aqui a gente pode se preparar para essa aula, ou seja, quando a gente está ali no dia a dia, a gente chega em sala de aula e a gente não tem, às vezes, um tempo de se preparar para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente está querendo aprender sobre o tema específico da aula. Então, uma das formas da gente se preparar para essa aula que eu tenho orientado é você dar uma relaxada, onde você chega, você faz assim uma respiração, organiza aí o seu espaço para pegar seu lápis, caneta, papel, poder acompanhar toda a aula, voltar na hora que você quiser, parar, levantar em todos os momentos. Então, para que você esteja aqui totalmente imerso nessa aula, a gente sempre sugere iniciar essa preparação ouvindo uma música. Então, eu espero que vocês aproveitem a música e daqui a pouco a gente volta.
Sempre muito bom ver o Queen, né, em todas as suas versões. Então, agora que a gente já está com a cabeça aqui, digamos assim, mas com certeza tudo o que estávamos pensando já viajou, podemos começar. Vamos lá? Muito bem. Quando a gente está falando de controle de qualidade de frutas e seus derivados, aliás, desde que a gente começou a conversar sobre controle de qualidade, a gente tem que conhecer bem a nossa matéria-prima. Então, o conhecer bem a matéria-prima é saber quem é a matéria-prima e como ela é produzida. Então, nesse sentido, o que a gente tem aqui é que a gente se pergunta qual é a composição de frutas. Obviamente eu estou trazendo aqui uma imagem de uma maçã, mas a gente está analisando um conjunto de alimentos que estão envolvidos nesse grupo de alimentos. Aqui, especificamente, nós vamos dar uma ênfase maior a frutas, mas a gente pode pensar nesse sentido tanto em frutas quanto também em outros tipos de vegetais, de produtos do reino vegetal, ou seja, as hortaliças. Bom, então a pergunta básica é: qual é a composição, de uma maneira geral, de uma fruta? Muito bem. Aqui, na visão da maçã, vocês observam que nós temos aqui uma tabela de composição apresentando aí os macronutrientes e os micronutrientes, e dentro dessa estrutura, dessa tabela de composição, estou chamando a atenção aqui de uma falha que existe nessa tabela retirada desse site, a unidade referente à fibra alimentar, que especificamente não corresponde a 2 miligramas e sim a 2 gramas. Aí vocês vão dizer assim para mim: bom, Ed, então por que você manteve essa informação aqui? Porque dos que eu achei assim de imediato dava uma composição geral, e eu quero chamar um pouco de atenção para isso, e ao mesmo tempo reforçar aqui algumas falhas que a gente encontra em informações de rótulo, informações de site, que são falhas que, teoricamente, se é um produto que está sendo que está disponível ao consumidor, são falhas que também caracterizam fraude, porque traz uma informação equivocada, e é importante para você, futuro profissional, estar ligado e orientar também aos que vão receber o seu serviço de alguma maneira, você orientar sobre essas possíveis falhas de informação. Então, sempre a gente deve comparar mais de um rótulo sobre o mesmo produto, ou mais, no mínimo, 2 informações sobre uma mesma estrutura que a gente esteja querendo avaliar. Então, vamos lá. Com essa ideia, vocês observam aqui que a gente tem, caracterizando a fração dos macronutrientes, nós temos ali carboidratos, proteínas, gorduras saturadas e lipídios. Quando vocês observam e lembram da composição dos alimentos, pensando na estrutura da composição num gráfico de pizza, onde a gente tem ali os macronutrientes, junto com eles a água, depois resíduo mineral fixo e compostos bioativos que vão estar associados aos micronutrientes, a gente observa nessa listagem aqui que diretamente nós não temos a informação referente ao teor de água, mas esta informação é possível ser determinada aproximadamente justamente pegando 100%, pegando o conteúdo total de 100 e diminuindo desses macronutrientes. Obviamente que isso é uma aproximação se você considerar que os micronutrientes também vão estar ali presentes. E aí, se você faz uma aproximação até, eu fiz uma aproximação e considerei o somatório de micronutrientes em torno de 0,300, você encontra aqui um conteúdo de água em torno de 82%,
e um dos produtos representados aqui dessa grande fração de frutas. Muito bem. Junto com isso, você começa a ter uma percepção de outras frações, que são frações significativas no contexto geral deste produto, e significativas no sentido de quantitativo, e nesta visão nós temos realmente um alto conteúdo de fibra, imaginando que as fibras estão aqui sendo representadas na unidade de 2 gramas, imaginando não, sendo estabelecida 2 gramas e não 2 miligramas. Junto com isso, você tem aqui também uma informação referente às frações que correspondem vitaminas nesse tipo de produto, e ainda juntando, com exceções dessas frações que estão aí mencionadas, que estão aí sendo indicadas com este símbolo aqui, né? Essa não é uma estrela, digamos, um desenho de quatro pontas, você tem a fração de resíduo mineral fixo. Então você tem um geral da composição do seu fruto, e dessa forma, o que efetivamente a fruta tem que lhe chama a atenção? Basicamente, ela é constituída de água e de carboidratos. Observem que quando a gente trabalhou, quando a gente mostrou aquela composição, ali a gente não tem nada indicando qual é a composição da fração de carboidratos, de proteínas. No caso de lipídios, a gente tem uma informação em relação às gorduras saturadas. E aí, o que a gente vê em maior proporção naquele produto, né, no caso das frutas e no caso da maçã, é a fração de água e a fração de carboidratos. E a gente tem que começar a pensar nessas frações, tentando compreender qual é o perfil de carboidratos que existe nesse fruto, para que a gente comece a entender a estrutura desse produto e também a entender como isso impacta no processo de conservação. Porque aqui nós estamos falando, nós temos que avaliar como é que essa água está presente nessa estrutura. E aí, lembrando das nossas informações a respeito de frutas, e tendo mesmo a perspectiva que nessa fração de carboidratos, associado também à própria fração de fibra, você tem uma fração de polissacarídeos, mas você tem uma fração significativa de açúcares simples, você compreende que esse quantitativo de água, que é em torno de 80%, ele vai estar interagindo, obviamente, com todos os nutrientes que estão ali presentes, todos os macronutrientes, mas ele vai ter uma grande quantidade de água interagindo com ela mesma, ou seja, de água com características próprias da água. Nós já conversamos sobre isso na aula de água, já dado aqui nas aulas anteriores. Então, dessa forma, a gente compreende e enxerga que as frutas e as hortaliças, elas acabam tendo um quantitativo de água livre significativo. E isso é algo que eu tenho que ter uma preocupação quando eu estou falando a respeito de conservação desse produto. Mas eu também tenho que enxergar que a natureza é extremamente inteligente, porque esses produtos eles acabam tendo como uma embalagem natural, entre aspas, que corresponde às suas cascas, e nessa estrutura da casca é que nós vamos ter uma diferenciação dessa interação do teor, dessa interação da água com essas frações de carboidratos, e nessa estrutura nós também vamos ver a diferenciação do perfil de carboidratos nessas partes, considerando a casca e considerando o miolo de todos os frutos de uma maneira geral. Alguns de uma forma mais significativa, perceptível, e outras nem tanto. Muito bem. Então,
Isso significa que eu não tenho só água livre na minha amostra. Eu tenho a água livre e tenho a água conjugada. Então, eu tenho que pensar nisso em todos os sentidos, no sentido que o consumo desse fruto em relação até à disponibilidade desses nutrientes vão estar associados a essa interação da água. Eu tenho que pensar nisso no aspecto de processamento, caso eu vá fazer alguma aplicação de processamento, e também a respeito da conservação. O nosso foco aqui é controle de qualidade. Mas se eu estou aqui na ideia do controle de qualidade físico-químico, é óbvio que essa correlação de teor de água nos interessa, e eu tenho que estar com isso na minha cabeça para que depois eu compreenda quais são os controles que são feitos posteriormente no aspecto da legislação. Muito bem. Aí eu saio da ideia da composição, já respondi um pouco quem é o produto que eu estou analisando, qual é a sua estrutura, o que eu tenho que me preocupar. Sim, voltando nessa ideia da conservação, eu tenho que me preocupar também em algumas características próprias do produto que nós sabemos que tem, que nós estudamos já na aula anterior, referente às transformações que ocorrem durante o processo de maturação de tecido vegetal. Então, o que a gente tem? A gente tem nessas estruturas a presença de mecanismos de defesa do próprio fruto que sensorialmente vão impactar no produto. Nós estamos aqui falando especificamente do escurecimento enzimático. Então, é algo que eu também tenho que pensar e sei que todo tipo de reação química vai estar sendo favorecida com um aumento da atividade de água. Então, a gente também consegue enxergar, em função dessa proporção de água livre e água conjugada que eu tenho nessa estrutura, o que eu vejo mais claramente do escurecimento enzimático em cada uma das frações do meu fruto. Muito bem. Fechando aqui a parte da composição, a outra questão é se esse produto ele é um produto processado. Lógico que se eu estou falando de um produto in natura, eu não tenho processamento. Isso é óbvio. Então, a minha preocupação é toda na composição. Mas nós estamos aqui nos focando nos produtos, nos frutos e seus derivados. Então, os derivados de frutos são vários. A gente tem produtos desidratados, purês, sucos de diversas formas, suco concentrado, suco diluído, diversos métodos de processamento para obtenção de suco, trabalhando com alta pressão hidrostática, pasteurização, processos fermentativos que vão gerar vinagre, bebidas alcoólicas, etc. Aqui nós vamos trabalhar com numa visão não de uma transformação num processo fermentativo, e sim pensando em polpas, a própria desidratação e suco. Mais especificamente, a gente acaba explorando aqui o controle de qualidade físico-químico de sucos de fruta, tá? Então, isso é o que a gente costuma fazer nas atividades experimentais, mas a gente entendendo as análises dos sucos de fruta, a gente também consegue compreender as especificidades tanto da polpa quanto da desidratação que vão estar associadas ao processo tecnológico aplicado e também à própria constituição do fruto. Muito bem. Entendemos aqui, respondemos as duas perguntas, e aí a questão é como é que a gente obtém um suco? Porque quando a gente fala de processo tecnológico, a gente tem que compreender a etapa do processo tecnológico para poder compreender as provas de controle de qualidade físico-química. Bom, como a gente faz um suco, de uma maneira geral, todo mundo tem essa resposta. Então, eu comecei a trazer aqui para vocês algo muito interessante a respeito do que se estabelece na legislação para os sucos, onde vocês estão vendo aqui uma primeira etapa que se fala de definição. Se vocês pegarem essa instrução normativa, vocês vão ver que tem uma série de definições especificamente associadas a um tipo de fruta. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre dois tipos de sucos de fruta.
Então vamos começar com o suco de abacaxi, onde na definição ele diz assim, que o suco de abacaxi é o produto definido no artigo tal, obtido da parte comestível do abacaxi por meio de processo tecnológico adequado. Tranquilo, aqui todo mundo vai dizer para mim que eu não estou compreendendo qual é o processo tecnológico que foi aplicado, que a gente acabou não falando. Bom, eu tenho duas maneiras de pensar no processo de fabricação do suco. A extração do suco, onde a gente imagina a produção de um caldo de cana, ele é uma extração e aquilo ali nada mais é do que o suco da cana, eu posso pensar dessa forma. Ou fazer essa extração a partir de uma própria trituração, que é o que a gente acaba fazendo com o fruto. Mas observem assim, vocês vão entender um pouquinho mais das etapas do processo tecnológico, que a gente tem que extrair o suco que a gente quer da fruta, aproveitando o máximo da parte comestível da fruta. Isso, de certa forma, vai produzir. A polpa ela não é liberada, então você não vai ter aquele suco completamente límpido, então você vai ter a presença dessas substâncias solúveis naquele meio. Quando você prepara o suco na sua casa, você pega o quilo do abacaxi, você tira a casca, pega toda a parte do abacaxi e vai bater no liquidificador. Você acrescenta um pouco de água para poder estabelecer a própria capacidade de desintegração daquela polpa para aquilo se tornar um suco. Então você tem a finalidade de produzir, de dissolver aquele conteúdo, aquela polpa no meio líquido e transformar aquele produto num produto líquido para você ingerir. Muito bem. Nesse processo de deterioração, como eu disse para vocês, dependendo do fruto, você promove uma extração por prensa, como a gente faz no caso de laranja, uma extração por centrifugação, né, que eu posso imaginar uma centrifugação que na verdade é a partir de rompimentos físicos, como a gente faz no caso do suco de abacaxi. Num processo tecnológico, você tem que produzir esse produto e garantir que esse produto mantenha as suas características organolépticas ideais. Ideal não é o termo certo. As suas características organolépticas próprias do suco que foi preparado naquele momento. Ou seja, eu acabei de preparar o suco, até chegar ao consumidor ele tem que estar com as mesmas características. Pensando na composição do produto, qual é a minha grande preocupação? A minha grande preocupação eu tenho um alto conteúdo de água, vai me permitir uma proliferação microbiana e um alto conteúdo de água vai me permitir as reações químicas que nesse momento, quando eu faço a trituração, eu acabo liberando essas substâncias e aumentando a mobilidade delas. E isso faz com que eu tenha de imediato a resposta entre aspas, a defesa do próprio tecido vegetal, que é o escurecimento. Então é uma coisa que a gente vê de imediato. E alguns produtos que a gente prepara na nossa casa, a gente imediatamente observa o escurecimento enzimático. Isso tem a ver com essa capacidade de liberação dessas enzimas e o grau de interação com os demais constituintes da própria polpa e também com o ambiente que você vai trabalhar, oxigênio, temperatura, etc. e tal. Muito bem. Nesse sentido, uma das primeiras coisas que se faz para evitar esses processos de deterioração pelo escurecimento enzimático, deterioração química que vai promover o escurecimento enzimático ou deterioração microbiana que vai utilizar aquele substrato num processo fermentativo que leva a uma produção alcoólica. Normalmente o processo fermentativo é um processo fermentativo mais alcoólico do que ácido. Então, nesse sentido, você tem que reduzir, você tem que inativar esses dois mecanismos de deterioração. Muito bem, um clássico que é feito é o processo de pasteurização. Na pasteurização, você vai reduzir a carga microbiana e, ao mesmo tempo, com o calor, você vai promover a inativação enzimática.
Um outro caminho é a alta pressão hidrostática, aonde você, por pressão, você vai romper o tecido microbiano das células, e aí você vai também reduzir a carga microbiana, e no processo de alta pressão hidrostática, também a pressão vai levar à quebra e à destruição da enzima por romper a estrutura da enzima, e no rompimento, uma alteração da conformação estrutural da enzima faz com que ela se inative. Também nós temos o uso de membranas que você possa passar por o processo de ultrafiltração, aonde você retém nesses microporos partículas, dessas grandes partículas que vão corresponder à própria enzima e também à redução dos micro-organismos. Ou seja, você tem diversos mecanismos para promover a redução das potencialidades de degradação do suco. Então, no processo tecnológico, o seu objetivo é quebrar as estruturas de tal maneira que elas se tornem solúveis e preparem o produto, e ao mesmo tempo reduzir as possibilidades de degradação, tanto por ação microbiana quanto por ação fisicoquímica. Beleza? Muito bem. Lembrando aí um pouco do processo tecnológico, depois a gente vai entender um pouco mais na frente algumas análises que são aplicadas, que acaba que, no que diz respeito à parte de frutas e hortaliças, as análises físico-químicas são muito simples de serem avaliadas. Muito bem. O que a gente observa aqui? A gente observa que ele traz uma definição onde ele chama a atenção do uso da parte comestível para produzir o suco por meio de processo tecnológico, como a gente falou. E a gente tem, na sequência, o que eles chamam de composição, onde ele diz que o suco de abacaxi deve obedecer às características estabelecidas a seguir nessa tabela. Então, se vocês pegarem a instrução normativa e vocês forem ver, todas elas vão seguir mais ou menos o mesmo parâmetro de informação, de definição, de composição, e vão ter variações em função do fruto que é utilizado. Como eu disse para vocês, eu trouxe aqui hoje para o nosso bate-papo o suco de abacaxi e o suco de caju. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, que o suco de abacaxi ele tem que ter um teor mínimo de sólidos solúveis em graus Brix a 20 graus Celsius de 11. Ele não dá uma medida, a gente depois vai começar a conversar sobre o que são essas medidas. Efetivamente, ele dá sim, ele diz que isso é o teor de graus Brix, então nós estamos falando de 11 graus Brix, é o mínimo. Mas a gente compreende que se a gente está falando de sólidos solúveis, nós estamos falando efetivamente da proporção de substâncias comestíveis que vão estar nesse suco. Porque quando eu falo desses sólidos solúveis, eu estou falando das substâncias que estão vindo efetivamente da minha matéria-prima. Eu posso imaginar, no fruto propriamente dito, essa ideia dos sólidos solúveis que tem a ver com o próprio grau de maturação, que a gente já viu na aula anterior, referente às transformações que ocorrem no processo de amadurecimento de fruto, que você vai tendo uma distribuição, uma liberação da água e também degradação dos próprios polissacarídeos para a formação dos açúcares simples, e você também vai tendo a produção de açúcares, ácidos orgânicos, etc. Então, essas substâncias no interior do tecido, elas também vão estar associadas a esse teor de sólidos solúveis. Mas, pensando na ideia do suco, o que vai caracterizar a minha matéria-prima não é uma água que eu adicionei ali dentro, não é a água que vem do produto, e sim esse soluto que corresponde aos sólidos solúveis que estão ali dentro. Mas aí vocês vão dizer para mim, bom, mas eu estou falando do quê? Eu estou falando daquele produto que fica em suspensão?
Não, porque eu também tenho, antigamente se trabalhava com o teor do próprio produto em suspensão, mas essa correlação dessas substâncias que vão estar ali também em suspensão, que vão estar associadas à estrutura do fruto, ela vai corresponder à ideia desses sólidos solúveis. Então você tem uma ideia da concentração dessas substâncias a partir desses sólidos solúveis. Beleza. Deu para entender um pouco por que eu estou falando sobre isso. Aí ele estabelece também um teor de acidez. No caso do suco de abacaxi, ele expressa essa acidez em ácido cítrico, gramas por cento, tendo no mínimo 0,3. Esses ácidos, nós estamos falando de ácidos orgânicos presentes nos frutos, e aqui nós estamos falando de um dos que é considerado predominante para esse fruto, são ácidos que também vão estar associados a essa correlação dos sólidos solúveis, porque esses ácidos orgânicos vão estar sendo produzidos e essa relação sólidos solúveis e acidez vai te dar uma ideia do grau de maturação do fruto também. E aí ele estabelece aqui também o teor máximo de açúcares totais naturais do abacaxi. Quando ele dá essa informação do teor máximo de açúcares totais naturais do abacaxi, se ele coloca um máximo aqui, é porque ele já está entendendo que você não tem como ultrapassar aquele limite máximo se isso é efetivamente originário do fruto. Então aqui você já tem um alerta para algum tipo de fraude que pode acontecer no seu produto. Por quê? Porque esse teor de açúcares totais naturais do abacaxi também vai ser muito associado às características organolépticas do produto, as características sensoriais. Então, eu posso ter algum tipo de falha no processamento tecnológico utilizando produtos ou não amadurecidos ou já passando do ponto de maturação, que vão impactar nas características sensoriais e eu fazer uma correção dessas características sensoriais para tornar o meu produto aceitável e não perder, por exemplo, um lote daquele produto. Se eu fizer qualquer correção de sabor, eu já estou promovendo uma fraude no meu produto. Porque quando ele diz aqui que a composição tem que estar atendendo essas características, e quando ele já diz claramente que o teor de açúcares totais ele é natural do fruto, ele está dizendo que neste fruto eu não posso ter nada além do abacaxi. Percebem? E, obviamente, a ideia da água como matéria-prima para ajustar a consistência é uma outra história, porque aí eu vou estar diluindo o produto. E por isso que eu tenho diferentes indicações de sucos, porque eu tenho suco concentrado, suco diluído e assim vai. O suco pronto para beber, cada um deles vai ter uma característica que vai alterar principalmente essa proporção da fruta do produto final. Ok? Então aqui a gente já chamou a atenção para uma coisa. Ele também estabelece aqui como parâmetro o teor de ácido ascórbico, onde ele também coloca um máximo do teor de ácido ascórbico, que aqui ele também está indicando que isso é do fruto, porque atende as características e a composição do fruto. Quando nós estamos falando de ácido ascórbico aqui, quando eu utilizo um processo, por exemplo, de pasteurização, eu posso acabar, dependendo das condições, dependendo do grau de maturação, dependendo de uma série de coisas, eu posso acabar também propiciando a degradação do ácido ascórbico e, com isso, eu reduzir o potencial de ácido ascórbico e fazer algum tipo de ajuste com a adição de ácido ascórbico. Mas aí vocês vão também dizer para mim que o ácido ascórbico em alguns tipos de frutos pode ser utilizado como um agente de conservante.
Isso é uma realidade, mas também é específico do tipo de fruto, de suco que eu estou preparando. Associado a isso, pensando a um processo de degradação, das alterações que podem ter no fruto, nós também observamos uma análise, porque os próprios rótulos dos produtos informam isso, um esse quanto ao grau alcoólico, ao teor alcoólico, que é medido por graus Gay-Lussac. Esse teor alcoólico, ele tem que é uma medida que nos dá uma ideia de deterioração, porque quando ocorre uma produção alcoólica, nós vamos estar tendo um processo fermentativo, então nós podemos dizer que esta medida de teor alcoólico em sucos é uma medida que pode sim caracterizar um processo de deterioração do produto e, sendo desta forma, podendo essa deterioração provocar algum tipo de dano ao consumidor, pode-se imaginar, pode-se estabelecer, quando está limitado um valor estabelecido pela legislação ou pelo rótulo do produto, do teor de grau alcoólico. Se o seu produto estiver com teor superior àquilo, você pode caracterizar como um produto impróprio ao consumo. Lembrando que nós já conversamos também em momentos anteriores, para quem vem acompanhando todas as sequências das aulas, que as análises físico-químicas, elas não têm o poder de liberar o produto para o consumo, porque elas necessitam de uma complementação de análise microbiológica para garantir a segurança e a inocuidade ao consumir aquele produto. Mas algumas análises físico-químicas têm o poder de indicar que o produto está em processo de degradação. Desta forma, estas análises têm como ser utilizadas e aplicadas para tirar um produto do consumo. Ok? Beleza. Entendemos aqui, entendemos mais ou menos não. Compreendemos essas relações e por que estão sendo feitas, está sendo estabelecido para esses produtos, para esse tipo de suco, essas análises. Bom, e aí, aqui vem as setinhas de cada uma delas, mas eu já fiz os comentários, então vamos em frente. E aí vem uma definição de suco de caju. Na definição de suco de caju, ele diz assim: é o produto definido no artigo tal, obtido da parte comestível do caju, exatamente igual ao abacaxi, como eu disse para vocês, tem lá e vai variando de acordo com o tipo de fruta, e vocês observem que do abacaxi nós estamos falando do item 2 da normativa e da instrução normativa, e do caju nós já estamos falando do item 19. Então, no meio disso, nós já temos outros frutos e posteriormente também. Beleza. O que eu quero que a gente converse aqui nesse momento? Eu quero que a gente converse aqui nesse momento exclusivamente olhar os parâmetros físico-químicos que são estabelecidos como controle de qualidade dos sucos de abacaxi e de caju, quando ele já diz na sequência da composição os parâmetros que devem ser. Olhando os dois gráficos que vocês estão, as duas tabelas que vocês estão vendo aqui, nesse momento o que a gente vê de diferente é que no caju ele estabelece um parâmetro adicional ao abacaxi. Ele também estabelece um valor mínimo de pH. Então, ele define que tem que ter um valor mínimo de pH. Muito bem. Junto com isso, nós vamos começar a enxergar, a gente já entendeu um pouco como para que serve cada uma dessas análises, o que elas vão nos dar de interpretação.
mas eu quero que a gente tenha uma outra percepção também. O que eu quero que a gente tenha de percepção? Vamos analisar cada uma das legislações pelos produtos. Olhando aqui, em relação ao abacaxi e ao caju, vocês observam que nós temos a mesma proporção do teor mínimo de sólidos solúveis, ok? A diferença é muito pequena entre um e outro. Só que quando você traz na sua memória um suco de caju, tanto em garrafinha quanto suco de caju natural, e também traz na sua memória um suco de abacaxi, tanto de garrafinha quanto também natural, no seu paladar, você já imaginando que esse conteúdo está associado até ao fruto que está sendo utilizado e à polpa que está sendo ali trabalhada, você vê que a consistência é um pouco diferente. Observem isso? E isso é uma coisa legal que você começa a conversar e entender algumas proporções e o que você consegue retirar de produtos dos demais sucos também. Olhando a legislação, você conhece um pouco mais. Então, às vezes, assim, você pode não conhecer muito um fruto, não é um fruto muito padrão da sua região. Olha a legislação, avalie os parâmetros que são estabelecidos por ela, além, obviamente, da composição, e conheça um pouco mais do fruto. Isso é uma maneira. Muito bem. Quando a gente olha aqui a acidez total, vocês observam que a acidez do abacaxi, ela é praticamente o dobro da acidez do caju, quando ele estabelece como mínimo, e isso nós estamos também enxergando em função da proporção de ácidos orgânicos que vão ter ali naquele meio. E aí vocês vão dizer para mim, bom, mas o que isso tem a ver com o pH? Observem que quando eu estou falando de um pH, esse pH tem algo muito importante vinculado ao ácido ascórbico, e eu já vou mencionar aqui para vocês. Olhem que nós estamos falando também do mesmo teor de açúcares, um teor máximo de açúcares. Esses parâmetros foram retirados diretamente dessa instrução normativa. Cópia cola da tabelinha que está lá. E aí, observem que no caso do abacaxi, ele deixa claro que são açúcares totais naturais do fruto. E quando nós estamos falando do suco de caju, ele já não fala sobre isso. Se ele não fala sobre isso, ele abre uma margem para que eu possa fazer uma alteração a respeito disso. Mesmo que na definição ele diga que é utilizada a parte comestível para o processamento tecnológico. Efetivamente, ele não diz que é exclusivo daquele produto. Então, isso é uma coisa que já abre uma brecha em relação a esta fração. E olhem aqui, como também chama bastante atenção a diferença do teor de ácido ascórbico, da vitamina C, de cada uma das matérias-primas que nós estamos analisando aqui. Então, efetivamente, nós temos no caju uma fonte de vitamina C, e nesta perspectiva nós queremos manter essa estrutura como uma estrutura estável para a sua ação oxidativa. Se vocês forem dar uma olhada na estrutura do ácido ascórbico, ele não está apenas na forma de ácido ascórbico e ácido hidroascórbico. Você tem no processo de oxidação de ácido ascórbico várias substâncias que podem ser formadas também. E a forma ativa como potencial antioxidante ativo e maior potência que nós temos dessa substância é na forma do ácido ascórbico, ou seja, se ele passa para o processo de oxidação, ele perde a sua ação funcional. Manter a estrutura do ácido ascórbico na sua forma ativa, você tem que manter um pH próprio para isso, porque a alteração do pH vai ativar também o processo de oxidação da vitamina C. Então,
você pode compreender e acreditar que o controle da medida de pH para este tipo de produto é para que você garanta a estabilidade oxidativa do ácido ascórbico. Interessante, né? E pensando que, de certa forma, todo esse mecanismo vai estar associado às características próprias do fruto. Muito bem. Tendo a ideia de que nós temos esse controle, complementando com o grau alcoólico, que não é até uma análise rotineira que nós fazemos no laboratório, apesar de ser muito simples a medida do teor alcoólico, mas para fazer esta medida a gente tem que fazer a extração alcoólica, então é um processo lento e demorado, a gente não estabelece isso como uma regra padrão, assim como análise padrão de controle de qualidade que nós realizamos no dia a dia no nosso laboratório. E aí nós vamos entrar para compreender na fase experimental, onde a gente vai compreender cada uma dessas, como que são feitas cada uma dessas análises estabelecidas nesses parâmetros da instrução normativa, para depois fazer uma avaliação do laudo de um resultado produzido a partir dessas análises estabelecidas. Então, vamos lá. Muito bem. Um segundinho aqui para uma aguinha. E vamos em frente. Muito bem. Sólidos solúveis em graus Brix, a gente pode fazer essa medida utilizando alguns instrumentos. Um dos instrumentos é o aerômetro de Balmer. O aerômetro de Balmer, esse instrumento que vocês estão visualizando aqui, aonde vocês veem, na verdade, isso aqui é um instrumento que você mede uma relação do equilíbrio desse instrumento no recipiente líquido, ou seja, você tem aqui pedrinhas de chumbo, você coloca isso numa solução, ele vai se equilibrar, e aonde ele vai se equilibrar, você tem aqui uma medida associada ao graus Brix, que foi estabelecido por esse instrumento aqui, que se chama aerômetro de Balmer. Muito bem. Por que eu estou chamando a atenção aqui para vocês em relação à medida da temperatura? Porque quando você prepara um instrumento desse, uma vidraria dessa, e você prepara essa escala, você estabelece essa escala em alguns parâmetros de temperatura, condições normais de temperatura e pressão. Então você estabelece isso em alguns parâmetros de temperatura. E você tem que observar qual é esse parâmetro que foi estabelecido, essa escala. Porque se a escala foi estabelecida a 20 graus Celsius e eu faço uso dela em amostras com temperatura diferente de 20 graus Celsius, eu tenho que fazer um ajuste na leitura para que eu possa efetivamente ter a leitura real dessa medida que eu estou analisando, que no caso corresponde ao graus Brix, ok? Muito bem. Como é que a gente usa esse aerômetro de Balmer? A gente pega uma proveta, dentro dessa proveta a gente coloca um suco, então aqui eu estou representando um suco de laranja que, por exemplo, você espremeu e você vai e coloca aqui dentro esse suco. Obviamente, se você está falando da laranja, você passaria até por uma peneiração para você estar ali com o suco, porque o que você quer é analisar os sólidos solúveis. Quando você pega um suco de garrafinha, você tem que inicialmente fazer uma homogeneização, porque você tem uma decantação natural desses produtos, você tem que homogeneizar, porque isso vai impactar, obviamente, nos sólidos solúveis que estão sendo analisados. Aí você coloca isso numa proveta, e depois você pega o aerômetro de Balmer, coloca dentro da proveta, espera ele estabilizar e faz a leitura do graus Brix que está sendo dado diretamente nesse tipo de instrumento. Ao mesmo tempo, você avalia
em que temperatura esse instrumento foi calibrado, digamos assim, né, a escala dele, e você observa se a temperatura da sua amostra é diferente da temperatura que está sendo estabelecida pelo aerômetro de Balmer. Então, você tem que fazer uma medida da temperatura imediatamente antes a medida do aerômetro de Balmer, para que você tenha, ou concomitantemente, para que você tenha o ajuste da sua leitura de forma correta. Como eu disse para vocês, os sólidos solúveis e a relação com a acidez, ela te dá uma percepção do grau de maturação do produto, que em legislações anteriores era muito utilizado. Mas eu também mencionei que nós usamos outros instrumentos para fazer a determinação do teor de sólidos solúveis em graus Brix, que pode ser através de um refratômetro. Esse aqui está sendo representado um refratômetro manual, aonde vocês colocam a amostra aqui, vocês fecham essa amostra colocada aqui, ó, mesmo suco de laranja, você pega ali gotinhas, coloca, fecha e faz na verdade, coloca aqui a amostra, faz a calibração direitinho, depois coloca a amostra e faz a leitura observando aqui, e você tem uma escala própria da leitura do índice de refração. Esse índice de refração, você pode usar um refratômetro manual, que é muito bom para você trabalhar em campo, como você também pode usar um refratômetro de bancada. E esse refratômetro de bancada é o que normalmente a gente acaba utilizando quando a gente tem a oportunidade de fazer essa análise diretamente no nosso laboratório. Interessante que quando a gente faz a análise do índice de refração, lá utilizando o refratômetro que nós temos, no nosso refratômetro nós temos o índice de refração e também a escala sacarimétrica. E aí você acaba tendo uma ideia do conteúdo sacarimétrico da sua amostra. Você pode olhar e depois você verificar se o que você olhou ali é verdadeiro. Porque quando a gente está falando do índice de refração, efetivamente nós estamos falando da capacidade que a substância tem de promover a refração de uma luz e criar um ângulo de refração. E dessa forma, não é só os sólidos solúveis ali, não estão sendo representados exclusivamente por carboidratos. E, na verdade, carboidratos... oh meu Deus, não são representados exclusivamente por sacarose. Então, quando eu falo da escala sacarimétrica, é até para você ter um alerta que essa escala sacarimétrica ela é aplicável em algumas amostras que você tem a composição efetivamente associada ao teor de açúcares simples, que você pode juntar com a sacarose e os açúcares redutores totais, como a gente já conversou na aula de mel. Mas você pode observar e ver, no momento em que você for fazer uma análise dos açúcares totais, se isso daí vai ser compatível ou não. Curiosidades que você pode fazer uma associação, sabendo que, se isso não for efetivamente similar, você tem outras substâncias que vão impactar significativamente no ângulo de refração, e por isso que você não tem essa correlação direta. Ok? Muito bem. Fechamos então com a parte de sólidos solúveis. A gente faz uma análise de densidade relativa. E vocês vão falar, bom, você não mostrou nada na legislação. Efetivamente, na legislação, nessa instrução normativa recente, ele não estabelece densidade relativa. Se vocês forem olhar algumas legislações anteriores, inclusive a que ele menciona lá na própria portaria de 2009, vocês vão ver essa medida de densidade relativa, que ela tem justamente essa proporção de massa da fruta com água. E aí você tem uma ideia se o uso da proporção de polpa foi adequado ou não.
Como é que a gente faz essa densidade relativa? A gente tem aqui uma vidraria que se chama piquenômetro. Então, isso aqui é um recipiente que tem um volume específico. Então, você já conhece o volume, ele é fixo. E aí, você adiciona aqui nesse piquenômetro, editando tarado, todo direitinho. Primeiro, você faz a tara dele, para que você possa utilizar e não ter nenhuma interferência da vidraria em si. Então, você pega o piquenômetro, conhece a tara dele, e aí você adiciona dentro desse piquenômetro, você adiciona água no volume que é estabelecido e você passa a ter o peso do piquenômetro, a tara do piquenômetro, melhor dizendo, mais a água. Como você já tinha a tara do piquenômetro, pela diferença você vai ter a massa da água. Aí depois você usa o mesmo recipiente para manter o mesmo volume com suco. Obviamente que você vai adicionar suco, se já teve água ali, você tem que reinstar a sua vidraria para que ela esteja representando exclusivamente resíduos do suco. Então você lava, você põe lá a sua amostra de suco, lava, tira, lava, tira e você rinça aí a sua vidraria. Aí você adiciona aqui dentro suco. Como você também já tem a tara do piquenômetro, você passa a ter a tara do piquenômetro mais o suco. E aí você tem, por diferença, a massa do suco. Quando você tem o peso da água e você tem o volume, você tem a densidade relativa da água. E quando você tem o peso do suco, você tem o volume, você tem a densidade do suco também. Por diferença, usando a densidade de um com o outro, você tem a densidade do suco em relação à densidade da água. É uma medida que vai lhe dizer, quando, assim, se você tem um parâmetro estabelecendo na legislação o teor de densidade relativa, se você está fora daquele parâmetro, se ele está mais próximo à densidade da água, ou seja, mais próximo a 1, você vai entender que você tem menos proporção de polpa de fruta do que você deveria de ter. E se você tem uma densidade relativa superior, caso ele estabeleça como parâmetro, você vai entender que você está adicionando mais polpa de fruta em relação à proporção de água. Essa é a ideia da densidade relativa e te dá uma ideia também quanto ao conteúdo de polpa de fruta utilizada no meio. Muito bem. Você pode, de forma não tão precisa, também determinar a densidade relativa utilizando, por exemplo, uma proveta ou uma própria bureta. Desculpa, bureta não. Uma proveta ou uma própria pipeta. Por que não bureta, Edna? Porque a bureta ela já é uma vidraria de baixa precisão. Então, a pipeta e a proveta, elas já apresentam uma precisão razoável. E aí, como você também tem um volume específico, você trabalha com uma medida. Você quer trabalhar com 1 ml, você põe 1 ml, 2, 3, 4, o que você quiser de volume e estabelece o peso também proporcional da água e do suco utilizando o mesmo recipiente, ou seja, uma mesma pipeta uma mesma bureta. Isso é uma coisa interessante porque a gente acaba trabalhando no dia a dia do laboratório, estabelecendo a densidade do suco para que a gente possa, como vocês vão ver, como vocês já viram anteriormente, né? Quando a gente olhou, eu só não chamei a atenção nos parâmetros que são estabelecidos para o suco, a gente viu que as medidas são todas feitas em peso em massa de suco e não volume. Então, desta forma, eu tenho que trabalhar tudo com massa de suco. Então, eu posso optar por pesar todas as alíquotas que eu vou fazer para todas as análises, ou eu posso trabalhar com volumes e fazer correlações posteriores a partir do conhecimento da densidade da minha amostra. São opções que a gente utiliza para facilitar a rotina do dia a dia no laboratório. Muito bem, entendemos densidade, entendemos graus Brix. Vamos aqui para o outro parâmetro que é acidez. As duas frutas que nós apresentamos como exemplo trouxeram como um parâmetro de medida de acidez expressas em ácido cítrico. Então, quando a gente está falando de acidez, obviamente a única coisa que nós estamos falando aqui é um processo de neutralização, onde eu tenho o ácido cítrico neutralizado com hidróxido de sódio, formando um sal, citrato de sódio e água. Com
como é que essa estequiometria funciona? Nós temos aqui um ácido orgânico. No ácido orgânico, o ácido que vai estar sendo o grupamento representativo desse ácido orgânico, que são essas carboxilas, esse grupamento vai corresponder ao ácido, oh meu Deus, a fração ácida a ser neutralizada. Então, nós temos aqui 3 carboxilas, então elas serão neutralizadas com 3 moléculas de hidróxido de sódio. Então, nós temos estequiometria que para cada mol de ácido cítrico, nós necessitamos de 3 moles de hidróxido de sódio. Então, isso é o que a gente vê aqui nessas estruturas de carboxila sendo representada aqui na estrutura molecular. Então, classicamente, nós temos aqui a estrutura da carboxila, onde o grupamento hidroxila da estrutura da carboxila e não associada a um grupamento alcoólico, e sim um grupamento ácido da molécula, vai passar por esse processo de neutralização. Mas não é apenas o ácido cítrico que está como ácido predominante de todos os frutos. Então, eu tenho que observar o que a legislação estabelece, porque ela pode estabelecer como um parâmetro o ácido tartárico, por exemplo, para as uvas, o ácido málico para a maçã. O importante é a gente conhecer a estrutura molecular do ácido orgânico predominante, para que a partir do conhecimento da estrutura molecular, a gente possa conhecer a estequiometria da reação. Então, a gente está vendo aqui que tanto o ácido tartárico quanto o ácido málico apresentam 2 grupamentos carboxílicos, então a estequiometria da reação vai envolver 2 moléculas de base aqui sendo representada, de solução alcalina, aqui sendo representada por hidróxido de sódio. Muito bem. Então, vamos aqui compreender, na verdade, relembrar um pouco o nosso processo de neutralização. Então, a técnica para determinar a acidez em sucos, ela diz o seguinte, que a gente deve colocar dentro de um Erlenmeyer 10 ml de solução de suco numa concentração 10% peso por volume. O que significa isso? Significa que eu estou pegando 10 gramas da minha amostra, que é o suco, e diluindo até um volume de 100 ml com água, que se ele não estabeleceu meio nenhum, a gente já sabe que isso aqui é com água destilada. E aí ele manda titular isso com hidróxido de sódio, 0,01 molar, e aí vocês têm aqui no exemplo o hidróxido de sódio que passou por um processo de fatoração, estabelecendo aqui o fator de correção, e ele informa que gastou um volume de 2,3 ml. Muito bem, o que a gente tem? Aqui a gente tem claramente que o hidróxido de sódio, que está participando dessa reação aqui, envolvido na reação com o ácido cítrico, a estequiometria desta reação química é uma estequiometria que corresponde a 1 mol de ácido cítrico reagindo com 3 moles de hidróxido de sódio. Beleza. Até aí, para mim, está tudo certo. Se isso aqui é verdadeiro, eu também faço uma correlação direta que X mol de ácido cítrico, que é o que eu estou querendo saber, né, que é o meu questionamento, reage com 0,0228114 moles de hidróxido de sódio. Consequentemente, eu acho aqui um resultado de 0,007604 milimol de ácido cítrico aqui que está participando dessa reação, ou seja, que está dentro aqui do meu Erlenmeyer, ou seja, que veio proveniente da minha amostra. Edna, da onde você tirou 0,022814 de hidróxido de sódio? Da onde isso veio? Isso veio do número de milimol
que está envolvido nesta reação, tá? Obviamente que eu já disse aqui que isso aqui é o número de milimol. E isso aqui lembra pra gente que uma unidade de concentração molar é aquela que faz uma correlação do número de mol em volumes por litro. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho que a molaridade 0,01 vezes o fator de correção, que a gente já estudou isso, sabe o que é o fator de correção, que vai nos mostrar a molaridade real. Eu realmente preparei uma solução 001, mas ela não ficou rigorosamente com molaridade 001. Então, a molaridade real da minha solução é a minha molaridade teórica vezes o fator de correção. E isso é igual ao número de milimol sobre o volume em litros, que aqui no meu exemplo eu tenho tanto volume quanto a molaridade. Então, desta forma, eu acho aqui a correlação do número de mol vinculado ao volume em litros, ou eu posso fazer, para facilitar os meus cálculos, associar o número de milimol, aonde eu vou trabalhar não mais com litro e sim com mililitros. Então, né, desta forma, associando ao número de milimol e trabalhando com mililitros, eu acho o número de milimol, que é o que a gente acabou de colocar aqui. Beleza? Então, ótimo, já entendi de onde veio esse valor para criar aqui a minha primeira regrinha de 3 e já sei que esse número de milimol de ácido cítrico está dentro do meu Erlenmeyer e, obviamente, se ele está aqui, ele veio proveniente exclusivamente do suco, porque aqui dentro eu só coloquei suco, água e indicador fenolftaleíno, então, obviamente, ele só vai vir do suco. Então, dessa maneira, eu tenho como achar a massa de ácido cítrico, onde eu pego o milimol, que está aqui, e multiplico por 192 e acho essa massa de ácido cítrico 1,46. Olha, mas da onde veio esse 1,92? Lembrando também de uma definição, que são definições que eu tenho que conhecer, que diz que o número de milimol corresponde à massa, a quantidade de massa proporcional ao mol de uma amostra. Desculpa, de uma substância. E aí, vocês podem pensar, por que eu não falei amostra? Porque quando eu estou falando massa molar, molaridade, eu estou falando de uma substância química que tem uma composição química definida. Quando eu estou falando assim de uma amostra, eu posso falar de uma amostra de abacaxi, eu não tenho uma composição química definida. Então, eu conheço a composição química, mas eu não sei exatamente quais são as substâncias que estão ali. Então, é muito importante eu saber que eu só posso definir concentração molar associada a uma substância que tenha uma concentração química definida. Por isso que a gente fala, efetivamente, substância. Então, esse número de mol, ele corresponde a um quantitativo proporcional ao mol. E o mol nada mais é do que o peso molecular da substância que eu estou analisando. E o peso molecular é o somatório dos pesos atômicos que envolvem a minha estrutura molecular. Então, o peso molecular do ácido cítrico é 192. Então, desta maneira, eu tenho que essa quantidade de ácido cítrico aqui que eu calculei e achei, a gente já definiu, está em 1 grama de suco. Como assim eu tenho a certeza que ele está em 1 grama de suco? Porque se eu fizer aqui 10 gramas de suco, está em 100 ml de solução. Logo, 10 ml de solução vai ter 1 grama. Então, obviamente, eu tenho aqui a presença dessa massa de ácido cítrico e 1 grama de suco. Vamos lá novamente, para vocês não se perderem, que eu estou aqui olhando três telas e por isso que eu posso ter me perdido um pouco. Então, vamos lá de novo. Entendi que, pela estequiometria da reação, 1 milimol de ácido cítrico reage com 3 milimoles de hidróxido de sódio.
Logo, a quantidade de mol de ácido cítrico que eu quero descobrir que está dentro da minha amostra, que veio proveniente da minha amostra, reage com uma quantidade de mol que eu conheço do hidróxido de sódio. Por que eu conheço? Porque eu sei quanto que eu gastei de uma solução de concentração conhecida de hidróxido de sódio e sabendo o volume que eu gastei, sabendo a concentração desta solução, eu tenho como achar o número de milimol, porque a molaridade da solução é uma relação entre o número de milimol e volume. Beleza. Aí eu achei aqui o número de milimol. Achando aqui o número de milimol de ácido cítrico, eu também sei que o mol do ácido cítrico, que é o peso molecular, é 192, e o número de milimol é uma correlação da proporcional do mol. Então, o número de milimol, ele é dado pela massa sobre o mol. Então, eu tenho aqui que se o número de milimol é massa sobre o mol, a massa vai ser o número de milimol vezes o mol. E aí eu acho a massa de ácido cítrico que está aqui dentro desse Erlenmeyer, que veio proveniente da minha amostra de suco, que participou dessa reação de neutralização. Essa massa de ácido cítrico está em 1 grama de suco, que eu também sei, porque se eu botei 10 ml de uma solução de suco a 10%, eu sei que cada 100 ml da solução tem 10 gramas de suco, 10 ml vai ter X. Então, desta maneira, eu tenho como achar o teor de ácido cítrico no suco. E aí eu acho aqui o teor de ácido cítrico no suco em peso por peso, ou seja, 146 miligramas de ácido cítrico e 100 gramas de suco. Beleza? Então, muito bem. Então, fechamos a acidez e entramos aqui em açúcares totais. Falando de açúcares totais, já vem na minha cabeça que um método que facilmente eu tenho para determinar o teor de açúcares totais é o método de Fehling. Neste método de Fehling, eu consigo estabelecer, identificar os açúcares redutores. Se eu consigo identificar os açúcares redutores, eu preciso, para utilizar o método de Fehling para minha amostra de suco, eu preciso garantir que eu vou ter ali açúcares redutores que vão estar representando os açúcares totais. Quem são esses açúcares totais? Os açúcares totais, eles vão corresponder ao açúcar redutor naturalmente presente na minha amostra, as frações de glicose e frutose que eu sei que tem, e também vão corresponder ao açúcar redutor proveniente da hidrólise da sacarose, porque eu também sei que a minha amostra tem sacarose. Então, nós estamos falando dos açúcares simples e nós sabemos que nós temos que promover a inversão da sacarose para que a gente possa fazer com que a gente identifique os açúcares redutores, tanto naturalmente presentes na minha amostra, quanto os provenientes da sacarose. Observem aqui que eu não estou interessada em saber qual é a fração de açúcar redutor naturalmente presente na minha amostra, e também não estou interessada em saber qual é o teor de sacarose na minha amostra. Não é essa a questão do parâmetro estabelecido pela legislação. O que a legislação estabelece nesse parâmetro é a quantidade de açúcar total. Se ele estabelece como quantidade de açúcar total, eu preciso promover a hidrólise da sacarose. Então, eu começo essa análise pegando a minha amostra, acidificando, e aí, se ele manda eu preparar uma solução de suco a 5%, então eu vou pegar 5 gramas da minha amostra, eu vou acidificar com ácido clorídrico concentrado, vou promover a hidrólise da sacarose por aquecimento à ebulição durante 2 minutos, depois eu vou resfriar, depois eu vou neutralizar e transferir para um balão volumétrico, completar o volume, e aí sim eu vou ter uma solução de suco
a 5%, já tendo a sacarose hidrolisada. Para quem não se recorda ou para quem não assistiu a alguma aula anterior, por que eu tenho que neutralizar a solução após a hidrólise? Lembrando que peguei a minha amostra, adicionei ácido clorídrico, coloquei no aquecimento 2 minutos em ebulição, depois resfriei, fui transferindo neutralizei e depois transferi quantitativamente para o balão volumétrico e completei o volume. E aí vem a questão que é, por que eu vou neutralizar? Porque a solução de Fehling, e vocês vão ter isso assim bem explicadinho lá na parte de revisão de carboidratos e também na aula de determinação de controle de qualidade de açúcar, a solução de Fehling é uma solução que envolve os seguintes reagentes. Na solução de Fehling nós temos o cobre, na forma de sulfato de cobre, que vai passar por um processo de redução a óxido de cobre a partir da reação com o açúcar redutor. E nós temos também ali um meio fortemente alcalino, porque tamponado, porque é neste meio tamponado que esta reação de redução do cobre acontece. Então, se eu não neutralizar a minha reação, que eu acidifiquei para fazer a hidrólise da sacarose, eu posso perder a força do tampão e interferir no processo de no processo de redução do cobre. Beleza? Então, isso aqui para a gente lembrar. Então, já entendi que eu tenho que promover a hidrólise da sacarose para que eu possa estar trabalhando com toda a fração de açúcar total. Já entendi que na etapa de preparo da minha amostra, onde eu vou hidrolisar a sacarose, eu tenho que ter duas preocupações. A garantia da sacarose estar sendo totalmente hidrolisada, e essa garantia é acidificando o meio e promovendo o aquecimento durante 2 minutos, porque com o meio acidificado eu vou promover a hidrólise da sacarose. Mas eu também tenho que, posteriormente a isso, neutralizar esta solução para que ela não interfira no processo de redução do cobre que vai acontecer quando a gente reagir à nossa solução de suco que tem o açúcar redutor com a solução de Fehling que tem o cobre 2, que vai ser reduzido ao cobre 1. Tranquilo? Acredito eu que sim. Então, vamos em frente. Sendo dessa forma, vamos aqui fazer um cálculo, lembrando também que nós já conhecemos isso de outras aulas, mas para quem está acompanhando somente essa, estamos aqui relembrando o cálculo referente a açúcares totais. Então, fiz a minha solução de suco a 5%, tendo hidrolisado a sacarose. Coloquei aqui no meu Erlenmeyer 5 ml de Fehling A, 5 ml de Fehling B, com o título do Fehling 0,015 gramas de açúcar invertido, sabendo que se o título está me dizendo isso, ele está me dizendo que eu preciso desta massa de açúcar invertido para promover a oxidação do açúcar que está aqui dentro. Aliás, desculpa, eu preciso desta massa de açúcar invertido para promover a redução do cobre que está aqui dentro, proveniente dessa solução de Fehling A e Fehling B. Beleza. Se você quiser saber mais sobre o título, como ele é desenvolvido e o que representa e como é estabelecido, também na aula de revisão de carboidratos você vai encontrar isso bem detalhado. Então vamos em frente. Se nós temos esses dados aqui, o que isso aqui diz pra gente? Eu sei que o título diz para mim que essa é a massa de açúcar redutor que eu necessito para reduzir o cobre 2 a cobre 1 quando eu coloco 5 de Fehling A e 5 de Fehling B. Então, na minha titulação, eu vi que este foi o volume de solução de suco 5% que passou para a hidrólise da sacarose, ou seja, este volume que contém os açúcares redutores totais
foi o volume que eu gastei para reduzir o cobre 2 a cobre 1, que está aqui presente nesse Erlenmeyer proveniente de 5 de A e 5 de B da solução de ferro. Então, desta forma, eu estou entendendo que esta massa de açúcar invertido, que é necessária para reduzir o cobre 2 a cobre 1, que está dentro do meu Erlenmeyer, é a massa que vai estar neste volume da solução de suco a 5%, porque foi a quantidade de suco, de solução que eu gastei para reduzir o cobre 2 a cobre 1 que está dentro do meu Erlenmeyer. Se isso é verdadeiro, 100 ml dessa solução vai apresentar que quantidade de açúcar redutor total. Esta é a massa de açúcar redutor total, de açúcar invertido, que eu tenho em 100 ml de solução. Consequentemente, se a minha solução está a 5% peso por volume, ou seja, 5 gramas de suco em 100 ml de solução, essa massa de açúcar redutor ou açúcar invertido que está em 100 ml da solução é a mesma massa que está em 5 gramas de suco. E 100 gramas de suco eu vou ter X, consequentemente eu acho aqui o teor de açúcar invertido total, ou seja, o teor de açúcares redutores total. Ok? Muito bem. Na sequência, vem a determinação da vitamina C. A determinação da vitamina C, obviamente, ela vai estar baseada na propriedade química do ácido ascórbico, da vitamina C, de também passar por reações de oxirredução. Ou seja, o ácido ascórbico vai se oxidar e nós vamos trabalhar com reagente que tem um potencial de oxidação compatível a ser reduzido nessa reação. Nós trabalhamos com alguns, existem, vocês podem achar o método de Tillmans, que trabalha com iodeto, acho que é o de Tillmans, que é o iodeto de potássio, o iodo, a redução do iodo. Tem o com 2,6 de clorofenol e indofenol e tem o N-bromosuccinimida. Tanto faz, o N-bromosuccinimida e o 2,6 de clorofenol, verdade, o 2,6 de clorofenol ele acaba não necessitando do indicador, ele é um autoindicador, e aqui nós não temos, nós temos que ter um indicador para mostrar o término da reação, mas tanto faz, qualquer um dos métodos são padronizados e estabelecidos como métodos clássicos de determinação de vitamina C. No caso de alimentos, um dos mais clássicos, com certeza, é o NBS e o de 2,6 de clorofenol e indofenol. Muito bem. Então, vamos entender a reação. Nós temos aqui o ácido ascórbico reagindo com N-bromosuccinimida, formando aqui um ácido hidroascórbico, formando a succinimida, que faltou um zinho aqui, que é o produto da redução do N-bromosuccinimida e produzindo HBr, ácido bromídrico. Muito bem. Uma reação de óxido de redução, se a gente for lembrar a época do vestibular, nós vamos saber que essas reações de óxido de redução, também vamos lembrar aqui, nós já conversamos sobre isso na aula de água, é uma reação que ocorre por transferências eletrônicas. Então, todo o processo de equilíbrio dessa reação envolve conhecer o número de elétrons envolvidos nesse processo de oxidação. Muito bem. Dessa forma, a gente pode realmente conhecer as frações específicas e o processo de redução e oxidação de cada uma dessas reações químicas para ver o número de elétrons envolvidos nesses mecanismos
E lembrando que uma coisa é você olhar um composto inorgânico e enxergar facilmente os elétrons envolvidos, outra coisa é você olhar um composto orgânico, onde você pode ter diversos mecanismos no entremeio da reação do reagente inicial e do produto final para essas reações sequenciais oxidativas. Então vamos lá. O que acontece aqui? A técnica diz para a gente assim, na técnica de determinação de vitamina C, pelo método de NBS. Diz para a gente adicionar em um tubo, em um Erlenmeyer, 10 ml de suco preparado em meio tamponado, numa concentração de 20% peso por peso. Vamos falar novamente para não haver dúvida. Manda preparar 10 ml de suco 20% peso por peso em meio tamponado. O que quer dizer isso? Em meio tamponado com um pH em torno de 3,5. O que quer dizer isso? 3,5 e 4. O que quer dizer isso? Primeiro, eu estou preparando uma solução de suco onde eu tenho onde eu pego 20 gramas da minha amostra, do meu suco, e diluo isso não em água, eu diluo isso em um meio tampão, que é o que está escrito aqui, com uma solução tampão de pH em torno de 3,5 e 4. Peso por peso. Manda, aí eu pego esses 10 ml dessa solução, coloco na Erlenmeyer, manda colocar iodeto de potássio, meia grama de iodeto de potássio, se não falha a minha memória, e manda colocar também amido. 1 ml de solução de amido. E manda titular isso com NBS 100 mg por cento. Então vamos lá. O que a gente sabe aqui? NBS, estou vendo ele aqui claramente na minha reação. É o meu reagente, o reagente que eu quero, que eu utilizei para participar desse processo de reação. Maravilha. Mas ele manda também, na minha reação química, eu sei que eu tenho ácido ascórbico, e eu sei que esse ácido ascórbico está aqui na minha amostra, está aqui na minha solução de suco, aonde eu usei o suco, e é no suco que eu tenho ácido ascórbico, e eu estou lembrando que na própria definição dos parâmetros do suco, ele estabelece um pH, e aquele pH que ele estabelece é um pH que eu associei para manter a estabilidade do ácido ascórbico. Então, o meu tampão que está sendo colocado aqui, para que eu prepare a minha amostra, também tem essa finalidade, que eu mantenha o ácido ascórbico na sua forma não oxidada, na sua forma ativa, propriamente dito. Mas, além disso, eu também coloquei aqui iodo e iodeto de potássio. E eu não estou vendo eles participando aqui dessa reação. Então, onde é que eles estão aqui participando da reação? O NBS, N-bromosuccinimida, quando não tem mais ácido ascórbico para reagir, ele vai reagir com o iodeto de potássio. E a reação vai ser a mesma, vai reduzir o iodeto de potássio, vai reduzir o succinimida e vai oxidar o iodeto a iodo. O iodo, reagindo com amido, a gente já sabe que é um complexo de cor escura, azul, preto, dependendo da intensidade do cor e do que a gente prepara, e desta forma a gente vai visualizar o término da reação. Aqui nós temos uma preocupação, porque o NBS é uma solução incolor. O iodeto de potássio também, o amido, uma solução esbranquiçada, mas a minha solução de amostra vai apresentar a cor da amostra. Então, a cor da amostra pode mascarar um pouco a coloração da complexação do iodo, então eu tenho que ter um olhar cuidadoso para que isso não interfira na minha reação química e eu não acabe provocando uma indicação de um conteúdo superior ao efetivo de ácido ascórbico na minha amostra. Lembram que eu comentei que para você trabalhar com estequiometria de reação de oxirredução, você tem que conhecer o número de elétrons envolvidos nessa reação química. Uma maneira que você pode criar para estabelecer
esse cálculo sem ir muito a fundo na química do processo de reação, é fazer a padronização da sua solução de NBS. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: você trabalha com uma concentração conhecida de vitamina C e faz a reação química dessa concentração conhecida de vitamina C com NBS e observa o volume que você gasta. Então, a técnica manda efetivamente você padronizar o NBS utilizando 5 ml de vitamina C. Então, você também prepara uma solução de vitamina C 100 mg% em solução tampão. Você adiciona 5 ml dessa solução no Erlenmeyer, adiciona o iodeto de potássio, adiciona o amido e faz a destilação com NBS. Obviamente, você vai fazer isso no número de replicadas que permita que você tenha uma reprodutibilidade e trabalhe com uma média para garantir o que você está analisando. Muito bem. Estabelecendo, com a padronização feita, que você, ao ter 5 mg de vitamina C para reagir com o NBS, que será oxidada pela redução do NBS, você estabeleceu que você gasta esse volume de NBS. Se isso aqui é verdadeiro, você, sabendo que gastou com a sua amostra 7,9 ml de NBS, você automaticamente vai achar o teor de vitamina C. Faz uma regrinha de 3 e você passa a achar o teor de vitamina C teor de vitamina C que corresponde ao volume de NBS que você gastou. Essa vitamina C veio da onde? Essa vitamina C veio da amostra que eu coloquei aqui dentro. Então, quando eu gastei 7,9 de NBS e que ele reage com 1,537 mg de vitamina C, é a vitamina C que está no meu Erlenmeyer proveniente da minha amostra. Proveniente de quanto da minha amostra? Se eu tenho uma solução de suco a 20%, ou seja, 20 gramas de suco em 100 ml de solução, quando eu tenho 10 ml da solução, automaticamente eu vou ter 2 gramas de suco. Então, essa é a massa de vitamina C que está presente em 2 gramas de suco. E 100 gramas de suco, que é o que eu quero estabelecer, eu acho X, e aí eu acho o teor de vitamina C em miligramas por cento, peso por peso, na minha amostra. Beleza? Também muito tranquilo de se calcular. Agora que nós já aprendemos o que teoricamente é feito dentro do laboratório, e isso é muito importante a gente conhecer, porque a partir desse conhecimento a gente observa falhas nos processos técnicos de interferência, de preparo de amostra. Então, o olhar do analista tem que ser um olhar também técnico. Mesmo que você não esteja na bancada realizando a análise, você tem que conhecer todas as etapas da análise. É importante você ter a oportunidade de realizar essas análises também, para que no momento em que você receba os dados de um técnico, você tenha capacidade de avaliar e ter um olhar crítico se todos aqueles dados foram produzidos adequadamente no que diz respeito ao preparo de amostra e tudo mais, ok? E aí, você tendo todos os dados produzidos, o que vai acontecer? Você vai pegar esses dados e vai fazer a análise desses dados. E é o que nós vamos mostrar aqui agora. Então, nós temos aqui um exemplo onde a gente está fazendo, né, a análise físico-química do suco de caju. Imaginem que esse suco de caju a gente trabalhou com resultados fazendo replicatas de 5 determinações, onde a gente pegou a média, fez o desvio padrão, para estabelecer a média de desvio padrão, a gente inicialmente aplicou um teste de rejeição de resultados, o teste de Dixon. Depois vimos que não tinha, ou se tivesse que rejeitar algum dado, rejeitaríamos, mas vimos que não rejeitamos nenhum dado, porque se a gente tivesse rejeitado um dado, e se eu disse inicialmente que eu trabalhei com 5 replicadas, se eu rejeitei um dado,
efetivamente o meu N para a produção da minha média não é mais 5, passa a ser 4 se eu rejeitei 1, por exemplo. Então, eu já sei que não rejeitei nenhum resultado, então eu acho a média um desvio padrão. Maravilha, isso é o que eu tenho de dado. E aqui eu tenho os parâmetros que foram apresentados anteriormente aqui para gente. E aí vem o seguinte, como é que eu vou analisar? Quando ele diz aqui, que esse aqui eu não mostrei para vocês, né? Polpa de caju, que também tem a ver um pouco com essa percepção da densidade relativa, aonde você, na polpa de caju, o que teoricamente você vai estar trabalhando ali é identificar o quantitativo de matéria-prima que você está analisando. Aí vocês disserem para mim assim, mas aí se eu tirar toda a água e ficar com resíduo seco, eu vou ter uma percepção da polpa de caju? Certamente que não, você só vai ter essa percepção se você tiver da amostra em si o teor na matéria-prima. E aí você acaba tendo essa proporção de polpa de caju associada aos sólidos em suspensão, ok? Muito bem. Então imaginem, você tem esses resultados aqui, e ele diz que é no mínimo 60, se eu olhar só o número, ele está fora. Então, aqui vai fazer uma diferença quando eu fizer o teste T. Aqui ele diz no mínimo 5, se eu também olhar o número, ele está fora. Então, vai fazer uma diferença eu analisar o teste T. Aqui, ele diz no mínimo 0,15. Ele está fora, também vai fazer uma diferença o teste T. Não me desculpa. Aqui ele diz no mínimo 0,15, está dentro, porque ele é superior a 0,15. Então, eu não necessito fazer o teste T aqui. O teste T aqui nesse parâmetro. Ele diz no máximo 15, vai fazer uma diferença, porque se eu não fizer o teste T, ele está fora. Da mesma maneira, aqui eu não preciso fazer, porque ele já tem um teor superior ao que está estabelecido pelo mínimo. Muito bem, fiz o teste T, fazendo uma comparação do meu valor de referência com o meu valor encontrado, considerando o número de replicadas, que é a raiz quadrada de 5, e o desvio padrão, e sei que para 5 o t tabelado é de 2, alguma coisa, se não falha a minha memória, 1,76 ou 7,76. Então eu observo aqui o seguinte, que quando eu calculo o t está abaixo do que é o t tabelado, então ele está me dizendo que o meu valor de referência é igual ao valor que eu analisei. Se isso aqui é igual, eu passo a entender que todos esses parâmetros que estão aqui estão dentro dos padrões da legislação. Com exceção. Aliás, não, desculpa. Todos eles estão dentro da legislação. Eu ia fazer uma confusão aqui da acidez, que eu esqueci de novo do mínimo, achando que era máximo, não é o mínimo. Então, todos os meus parâmetros aqui estão dentro dos padrões da legislação. Se isso é verdadeiro, o que eu sei disso? Eu sei que eu trabalhei com uma quantidade de polpa compatível com o que é estabelecido, tenho uma percepção com essa ideia dos sólidos solúveis associados à qualidade do produto, ao grau de maturação do produto, porque eu tenho aquela relação direta dos sólidos dissolvidos provenientes desses constituintes que são produzidos no processo de maturação, os açúcares solúveis, os ácidos orgânicos solúveis, etc. e tal. Observo que eu não fiz nenhuma adição de açúcares na minha amostra e também observo que o meu processo de tratamento do meu produto, o meu processo tecnológico não impactou na fração de ácido ascórbico. Então eu chego aqui à conclusão. Eu chego à conclusão que o meu produto está dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. Se eu paro por aqui, eu posso induzir o consumidor a consumir o produto. Eu não disse que ele está próprio, mas se eu não digo para ele não consumir, eu tenho uma falha pela minha omissão. Então, eu tenho que dizer também
que o produto está dentro dos padrões estabelecidos, né? Não tem sido observado nem adição de açúcar, nem falhas no processo tecnológico, e para liberar o produto ao consumo são necessárias análises microbiológicas. Beleza? E aí, eu trago aqui um outro exemplo que nós temos aqui da polpa da goiaba. Então, ele também estabelece um parâmetro do valor de polpa de goiaba, no mínimo 50, pelo valor que eu tenho aqui e pelo valor do desvio padrão, que não é nem tão baixo assim, eu tenho certeza que o T vai ser igual. Sólidos solúveis, ele diz que o mínimo é 6, eu já sei que ele está acima do mínimo. Então tá ok. Acidez total, no mínimo 0,3, 0,33, ok para mim. Açúcares totais, 7,3, ele não diz nada pela legislação, então eu não posso estabelecer, assim, não tem porquê, eu não tenho aonde comparar. Ácido ascórbico, 38, ele diz no mínimo 30, o que significa que neste tipo de análise, eu simplesmente não preciso me preocupar e fazer um teste T. E aí eu observo que todos os meus parâmetros estão dentro dos padrões da legislação. Aqui vocês vão dizer para mim que no anterior eu estava com 49,69 de goiaba e aqui eu apresentei um final com 51,33. Então realmente houve aqui uma falha, mas a gente pode fazer uma correção aqui, ó, online, para que todo mundo, veja direitinho. Vamos ver se a gente consegue estabelecer isso aqui. Vamos lá, suco de caju, de goiaba, vou manter esse aqui, e não, porque o 51,33 já vai estar certo, e eu estou aqui dizendo para vocês que baseado no... Que baseado no alto teor de... No alto teor não, desculpa. Que baseado no valor da média, 49,69, extremamente próximo a 50, menos de uma unidade. E com o alto desvio padrão, com certeza absoluta, nós vamos ter um numerador dividido por um denominador alto, nós vamos ter com certeza absoluta o T nos parâmetros. Por isso que também a gente não aplica. Desta forma, mesmo raciocínio, todas as análises dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, provas microbiológicas são necessárias para liberar o produto ao consumo. Vocês vão dizer assim, Ed, eu fiquei um pouco confuso, porque lá no início você falou que graus Brix, ele pode me dar uma percepção quanto ao grau de maturação direto no fruto, mas também pode me dar uma ideia até das substâncias que vão estar ali dissolvidas naquele meio, porque eu estou fazendo aquela medida com as próprias, considerando a própria consistência do produto. Isso é uma realidade, porque quando vocês olharem, que vocês, por exemplo, colocam lá um suco de caju consistente, um suco de abacaxi mais fluido, quando a gente coloca o aerômetro de Balmer, isso vai ter uma diferença nessa medida. Mas essa diferença também está sendo associada a esta proporção de sólidos solúveis no meio que nós estamos representando os sólidos que estão ali dissolvidos e não a polpa propriamente dita, tá? Uma outra coisa que eu também quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: observem aqui que quando a gente tem uma diferença do caju com a goiaba associado à polpa, na polpa de goiaba, ele trabalha com o mínimo 50, na polpa de caju ele já trabalha com o mínimo de 60. Então você pode olhar pelos outros imaginando por que você tem que usar uma quantidade maior de polpa para ter um produto. E você pode entender que isso tem a ver com a parte dos nutrientes ou também entender com as características organolépticas, na verdade com as características reológicas do produto, que não vão estar compatíveis com a própria característica organoléptica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte:
E a gente sabe que o suco de goiaba, ele é muito consistente. Então, se a gente prepara uma concentração, ele acaba virando quase que um purê do que um suco. Então, não se torna compatível sensorialmente para um produto, para o suco. E você pode pensar dessa forma, ok? Então, são detalhes, não quer dizer... E, obviamente, você está associado a comer o fruto, você está imaginando um pouco menos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está triturando, a gente está aumentando algumas concentrações quando a gente coloca essa proporção. Ok? Muito bem. Desta forma, nós chegamos aqui ao final dessa nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado o material que a gente trouxe para disponibilizar aqui para vocês. Vocês tendo qualquer dúvida dessa aula, ou de todas as outras aulas, ou de qualquer material que esteja aqui veiculado no nosso canal, vocês podem entrar em contato conosco através das nossas mídias sociais para que a gente possa sanar as suas dúvidas e acompanhem sempre o nosso canal e tendo gostado da nossa aula, deem um like aqui no nosso canal e se inscrevam nele também. Nos encontramos numa próxima aula. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau!